Quantos leads você tem hoje no seu negócio? Você consegue me responder essa pergunta em 10 segundos? Você sabe exatamente em que etapa cada um desses leads estão? A maioria das empresas não perde vendas por falta de lead, perde por falta de organização. E é aqui que entra uma ferramenta que muita gente negligencia e quando percebe, o negócio já está um caos. Eu estou falando do CRM. Sejamos honestos. O que acontece na maioria dos negócios digitais? O lead chega no Instagram, outro chega no WhatsApp, um outro preenche um formulário do Google que você colocou em algum lugar, outro manda direct ali no seu Instagram, outro fala que vai pensar e tudo fica o quê? Espalhado em planilha, em bloco de notas, na sua memória que é falha, um print salvo que você tem ali de um lead querendo comprar de você. E isso, gente, não é processo. Isso é sobrevivência. Um negócio assim não consegue vender. CRM é uma sigla em inglês que traduzido significa gestão de relacionamento do cliente. É onde você vai organizar, acompanhar e conduzir os seus leads até a venda. Digo mais, até o pós-venda. Tudo isso você organiza ali no seu CRM. É um lugar onde você para de depender da sua memória e começa a depender do processo que você constrói aí no seu negócio. E existem 3 motivos principais do porquê as pessoas, os empresários, precisam de um CRM. Primeiro, você para de perder lead toda hora. Sem CRM, o lead some, evapora. Ele diz que vai pensar e você nunca mais fala com ele, se perde ali naquele montoado de mensagens do seu WhatsApp. Já com o CRM, cada lead ele tem um acompanhamento, ele tem um espaço ali dentro do seu funil e você consegue ter clareza em qual estágio esse lead está. 2. Você enxerga o seu funil de ponta a ponta. Você começa a visualizar quantos leads entraram por dia, por semana, por mês, quantos avançaram a negociação, quantos fecharam, onde é que está travando o seu processo. Porque sem isso, você não sabe se o problema é no seu tráfego, ou se é na sua oferta, ou se é na abordagem que você está fazendo, ou se é o seu produto que está muito caro. Já com o CRM, você tendo essa visão do todo, você consegue perceber aonde que o seu funil ali está travando. 3. Você cria previsibilidade. Quando você sabe quantos leads entram e quantos fecham, você consegue prever resultado. E previsibilidade é o que transforma o seu esforço em resultado. Agora deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Mas antes, se esse conteúdo já está abrindo a sua visão sobre organização e vendas, já se inscreve aqui no nosso canal e toca no sininho para poder receber todas as notificações dos próximos vídeos. Vamos continuar! Apresento a vocês o Chatwood, o nosso CRM oficial. O Chatwood é uma ferramenta muito completa, onde a gente consegue, além de inserir os nossos números e todos os nossos canais de comunicação, a gente consegue também fazer a gestão desses leads no formato Kanban. É claro que você pode colocar como lista, tem outras visualizações, mas a gente sempre prefere colocar como Kanban, porque fica mais fácil visualizar. Eu vou trazer aqui funcionalidades que o Chatwood tem e o que é que isso impacta no seu negócio e te mostrar na prática como que funciona o atendimento por aqui. Primeiro a gente entra aqui nas conversas. Quando a gente entra em conversas, a gente consegue filtrar todas as conversas, a gente consegue filtrar só as nossas conversas, as conversas que não estão atribuídas, ou seja, de leads novos que acabaram de chegar. E aqui a gente consegue também ver o todo, né? Todas as conversas aqui que estão acontecendo nesse CRM. E por que que essa configuração é interessante? Porque aqui a gente trabalha com várias pessoas na equipe, então quando a gente tem essa lista de não atribuído, são as conversas nas quais não tem ninguém ainda atendendo. Então são as conversas que estão precisando que um atendente as pegue. Aqui quando a gente vem em todos, a gente consegue ver todas as conversas ativas e aqui você sempre vai filtrar só com as suas conversas. Aqui a gente tem uma opção de menções, né? Às vezes quando alguém
menciona você em alguma conversa. Aqui a gente tem as não atendidas suas, as não atendidas não atribuídas e as não atendidas de todos. Aqui a gente tem as não lidas. Então, toda vez que você vai nessa função conversas, você consegue fazer este filtro aqui. Esse formato Kanban é basicamente um tipo de visualização para poder facilitar o seu entendimento ali dentro do seu CRM. E o Kanban, gente, tem um mundo de possibilidades. Aqui a gente consegue entender as etapas, a gente consegue configurar as nossas ofertas, a gente consegue criar modelos de mensagem a partir de cada estágio que o seu lead está. Então aqui quando chega um lead quente, a gente consegue dar boas-vindas para esse lead. Aqui eu consigo, por exemplo, editar essa mensagem, eu consigo criar condições específicas para esse lead receber essa mensagem. Quando eu vou em ofertas, eu consigo criar a oferta, colocar um valor para essa oferta, selecionar qual é o produto que eu estou vendendo, quanto que é esse produto, porque eu consigo segmentar cada vez que o lead compra de mim, a gente vai construindo esses valores ali dentro do CRM. Aqui eu tenho também os tipos de funis. Aqui, por exemplo, eu tenho só este funil configurado, mas você pode criar quantos funis você quiser. Um funil que vem do Instagram, um funil que vem do WhatsApp, um funil que vem do e-mail, né? Você não tem limite para a criação de funis. Aqui no Kanban a gente consegue ver quando o lead entra em contato com a gente configurou para ele sempre cair aqui em lead quente. Se eu estou prospectando, ou seja, se eu disparei a mensagem, aqui entra, esse lead ele entra aqui como prospecção ativa. Agora, se eu já comecei a conversa com o lead, ele entra nessa fase de qualificação. Então, por exemplo, todos esses leads aqui, a gente está qualificando, está conversando, vai marcar uma reunião para apresentar uma proposta, então ele fica aqui nesse estágio. Lembrando, pessoal, que essas nomenclaturas aqui do Kanban, elas são nomenclaturas que podem ser editadas, tá? Você pode, inclusive, criar mais de uma, né, dentro de vários funis diferentes. Aqui, quando a gente fala do Kanban, a gente tem um mundo de possibilidades para ser feito, né? A gente consegue importar conversa, a gente consegue adicionar item, aqui a gente consegue mover o lead, a gente consegue adicionar uma nota no lead, criar um checklist de talvez coisas que você precisa fazer. Eu consigo entender se esse lead está ativo, se ele está ausente. Eu consigo agendar uma mensagem para esse lead, consigo vincular conversa. É muita coisa que dá para fazer aqui. O Chatwood é uma ferramenta muito rica, que quanto mais o seu time comercial se dedica a entendê-la, mais vocês vão criando uma inteligência dentro do negócio. E claro, né, conseguindo efetivar cada vez mais vendas. Então aqui eu consigo, agendar uma mensagem para esse lead, eu seleciono o canal que eu quero enviar, eu coloco a hora que eu quero enviar. Tudo isso é feito aqui dentro do CRM. Esse funil aqui, ele foi criado a título de exemplo para vocês, por isso não tem tanta configuração. Mas o que precisa ficar claro é da infinidade de possibilidades que você consegue aqui dentro. Então, por exemplo, se essa cliente, Yasmin, se ela compra, eu consigo segmentar ela aqui, coloco ela como ganho e salvo. Aí ela já vai para um outro lugar aqui dentro do meu Kanban, que não é mais de lead quente, e sim de venda realizada. Aqui a gente tem os nossos agentes, todos os agentes que estão ativos dentro desse CRM. Aqui nós temos, por exemplo, os canais que tem ativos dentro dessa empresa. Aqui a gente tem a agenda, geralmente quando você marca um cliente, você consegue segmentar e colocar aqui na agenda a marcação desse atendimento. Então o Chatwood, ele é uma ferramenta, uma das poucas ferramentas que nos permite, além de ser o nosso canal de comunicação com o cliente, a gente também conseguir fazer todo o processo de vendas dentro dele. Então, quando a gente fala do Kanban, a gente tem infinitas possibilidades para poder executar aqui dentro, para poder testar, para poder criar, né? É uma ferramenta bem completa e robusta. Aqui abaixo a gente tem algumas outras configurações. Aqui nós temos os contatos, a gente consegue criar um contato do zero, importar uma lista de contatos. Aqui a gente consegue criar tags, então existem tags específicas para cada nicho, né? Para cada coisa que você for fazer, você consegue criar suas tags, né? Para ir tagueando aí o seu lead. E aqui em configurações também tem várias outras coisas que você consegue configurar. Você consegue configurar macros,
você consegue configurar mensagens específicas, respostas prontas para ficar já na ponta, né, do teclado na hora de enviar para uma pessoa. Enfim, é uma ferramenta que precisa ser explorada. De toda forma, a minha intenção aqui é que você veja a diferença que é você ter uma ferramenta onde você faz uma integração total de todos os canais de comunicação da sua empresa, onde você consegue colocar vários agentes, várias pessoas da equipe e onde você consegue gerar conversas e entender ali onde esse lead está no seu funil. Esse é o ponto principal quando a gente fala de uma ferramenta de CRM, e a gente não teria uma outra ferramenta a indicar se não fosse a nossa ferramenta do Chatwood, na qual a gente usa e disponibiliza para os nossos clientes. Sem CRM, você esquece follow-up com o cliente, você responde atrasado, você não sabe sua taxa de conversão real e aí você fica culpando o marketing, quando na verdade o problema é a sua falta de organização quando os leads chegam para você. Você pode até ter o melhor tráfego do mundo, investir alto pra caramba, ter um posicionamento alinhado, ter uma oferta estruturada, mas se você não consegue receber o seu lead, conduzir ele da melhor forma, do começo ao fim, até a decisão e pós-venda, a sua empresa não tá legal, você tá desperdiçando muito dinheiro aí nesse processo. Porque a gente tem que entender que a venda é o coração da empresa. Se não tem venda, não tem empresa. Tá bom, tá? Mas o CRM é indicado para quais empresas? Eu preciso vender um serviço específico para usar o CRM? E a resposta é não. O CRM funciona para você que vende serviço, para você que vende produto, vende infoproduto como mentoria, como consultoria, vende infoprodutos high tickets, vende produto físico. O que você precisa entender é, se a sua empresa vende, ou seja, todas as empresas, você precisa de um CRM, porque você vai precisar de um time comercial e você precisa de uma ferramenta para alocar esse time comercial, para a galera não ficar perdidona lá no dia a dia. Agora, você já entendeu que você precisa de um CRM. E nós temos um CRM para te oferecer. Esse CRM que eu compartilhei aqui na tela, você pode ter acesso de forma personalizada para a sua empresa. Nós vamos deixar o link aqui da nossa página de vendas do nosso CRM com todas as informações para que você entre, avalie e entenda se faça sentido para a sua empresa. É um investimento que vale a pena, porque quanto mais você organiza esses leads e tem clareza de qual etapa do funil cada um se encontra, mais vendas você vai fazer. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou desse conteúdo que a gente trouxe, não esquece de curtir, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Eu espero você aqui no nosso próximo vídeo.